A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá um sinal aí. Agradeça a Ele, exalte a Ele, motivos de muita honra, glória, exaltação e louvor, pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos reunidos, adorando e exaltando o santo nome do Senhor. Como já foi dito aqui, muitos queriam ter esse privilégio, mas estão acamados. Muitos queriam estar na casa de Deus, glorificando, exaltando e agradecendo pelo fôlego de vida, mas estão lá dependendo do socorro de Deus. Então, se você tem oportunidade, não desperdice essa oportunidade, abra sua boca e agradeça o santo nome do Senhor. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32. E o versículo de número 7, e depois logo em seguida vai para o livro dos Salmos, de número 46, verso de número 10, que é o tema de vocês. Segunda Crônicas, capítulo de número 32, e o verso de número 7, quem encontrou, diga amém. Façamos uso da leitura então. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo nem examine por causa do rei da Síria e do seu exército, pois conosco está um poder maior do que aquele que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Vai para Salmos de número 46, e o verso de número 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Senta glorificando a Deus, exaltando o santo nome dele, bendizendo a sua majestade. Amados, assim que eu cheguei, conversei com o pastor Luciano, que é meu amigo. Eu disse para ele das duas uma: ou o senhor é muito corajoso ou o senhor é muito louco. Ele disse as duas coisas ao mesmo tempo. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Agradeço ao pastor Luciano pela confiança de ceder este púlpito. Agradeço ao irmão Sidney por ter nos convocado, foi a ponte, por ter nos chamado. Agradeço a Deus pela vida da minha dona Onça, a minha indigna esposa, que está juntamente comigo, baixinha e perigosa. Baixinha e perigosa. Agradeço também a vida da minha sobrinha filha, Brenda, está tão junto conosco que já é filha, pegou as nossas características, pegou a beleza da tia e os defeitos do tio, mas está junto aí conosco e graças ao bom Deus, a maior característica que ela pegou de nós todos foi a questão de estar sempre na casa de Deus. Sempre já manda mensagem para a tia: tia, você vai vir me buscar? Tia, já estou acordado desde as 7 horas da manhã, vamos para a escola bíblica, então já está pronta, sempre aí conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos, o tema proposto está no livro dos Salmos e fala sobre o ato de descansar em meio à guerra. Os livros dos Salmos são livros bastante poéticos que trazem também um certo teor de realidade.
Os livros dos Salmos, para nós, está tudo dentro de apenas um livro, mas para os judeus está dividido em categorias. Está dividido em 5 livros. Vai o primeiro livro, vai do Salmos de número 1 até os Salmos de número 42. O segundo livro dos Salmos vai dos Salmos 43 até os Salmos de número 73. E assim sucessivamente. É um compêndio, é um ajuntado de 5 livros que eles têm para eles. Esta é uma das classificações. A segunda classificação do livro dos Salmos é que eles estão divididos por categoria. Primeira categoria das divisões: salmos de louvor. Aqueles salmos que têm a intenção somente de adorar e exaltar o santo nome do Senhor. Salmos de número 23, você vê do início ao fim Davi adorando ao Senhor, o bom pastor, o pastor que não falta, o pastor que está presente, o pastor que está auxiliando, o pastor que está conduzindo. Tanto é que nos Salmos de número 23, nos 6 versículos, você verá Davi de uma forma subliminar apresentar Deus 7 vezes: Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Tsidkenu, Jeová é a minha bandeira. Então, por 7 vezes no livro dos Salmos, Davi faz questão de apresentar Deus como autossuficiência e autopresença na vida dele. Esse é o louvor de adoração. Mas também há o segundo grupo, que é o grupo dos salmos de lamento. Aquele aonde você está expressando na cantiga, aonde você está expressando no cântico o seu lamento diário, o seu sofrimento temporal, a sua angústia de alma. Nós olhamos para os Salmos de número 137 e nós vemos ali o salmo onde ele diz: nós estamos em terras estranhas, e aonde nós estamos, nós penduramos as nossas harpas, porque a agonia é tão grande que não nos dá vontade de adorar. Mas aqueles que nos prenderam, aqueles que nos aprisionaram, dizem aos nossos ouvidos: cante o hino que vocês cantavam em Sião, cante um cântico e alegra a nossa alma. Aí ele diz: como nós poderemos louvar ao Deus de Israel se estamos em terras estranhas? E ele está ali expressando as suas lamentações. Há também os Salmos de número 22, que é um cântico de lamentação e um cântico messiânico. Ele diz nos Salmos de número 22: meu Deus, por que me desamparaste? Messiânico por quê? Porque se nós formos lá para o Novo Testamento, aonde Cristo, na cruz do Calvário, com seus braços estendidos, ele olha para o céu, vê que Deus não consegue suportar o peso do pecado sobre os ombros do teu filho, ele se levanta do trono e vira de costa. Jesus, olhando para o céu, diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui é um cântico de lamentação, mas há também aquele outro o terceiro grupo, que é o grupo de lamentação com ação de graças. É aquele grupo onde os louvores estão sendo compostos debaixo de agonia, debaixo de tristeza, debaixo de sofrimento, mas ao decorrer do tempo Deus vai mudando a situação que está se circunstanciando ali e vai gerando no coração do salmista louvores, adoração, exaltação. Vemos ali os Salmos de número 73, que é o Salmo de Asaf. Ele começa em uma crise de comparação com o povo ímpio. Ele diz: eu não vejo eles passarem por enfermidade, eu não vejo eles acamados numa UTI, eles zombam de todas as coisas, mas mesmo assim são bem-sucedidos em todas as coisas, e isso vai me entristecendo. Eu chego no templo, depois que todo mundo já chegaram, saio do templo antes que todo mundo saia, para que ninguém veja a tristeza em meu coração. Porém, tudo isso eu faço comparação até o momento que eu chego na casa de Deus e vejo qual é o fim deles,
E qual é a promessa que nós herdamos? Promessa de salvação enquanto eles estão perdidos. Então aqui é um salmo onde ele começa se lamentando pela sua vida, mas Deus vai apresentando para ele que Deus é o Deus grandão aqui ao qual foi cantado. Deus é o meu Deus grande ao qual aqui foi citado. E há também os salmos de ação de graças. E este Salmo 46 está citado nele. Porque o Salmos 46 é um salmo de guerra. O Salmos 46 está sendo citado em 3 livros da Bíblia. 2 Reis, capítulo de número 18 e 19. Isaías, capítulo de número 36 e 37. E 2 Crônicas, capítulo de número 32, ao qual nós vemos. Senaqueribe, rei da Síria, sitiou Judá, sitiou Jerusalém, e está afrontando eles, e já tomou para si 46 cidades de Judá. Está tomando aquele povo, está circuncidando aquele povo, está fazendo com que aquele povo seja oprimido. E ali está Ezequias, que no capítulo ao qual nós lemos, a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 1 de 2 Crônicas, capítulo de número 32. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas. Nós vemos aqui que depois de tanta fidelidade de Ezequias para com Deus, de tanta honra que Ezequias apresentava a Deus, no momento a qual Ezequias disse em seu coração: agora serei exaltado por Deus, agora me virá o momento de ser presenteado por Deus. Não, agora levanta-se Senaqueribe, prende aquele povo, sitia aquela cidade e faz com que o povo se sinta meio que escravizado dentro da própria cidade. Aí ele recebe cartas de Senaqueribe, dizendo: Senaqueribe, Ezequias, não engane o povo, não seja enganado por Ezequias. Nós e nossos antepassados invadimos cidades mais fortes que vocês. Eles também tinham deuses, mas nenhum dos seus deuses pôde ficar de pé diante das nossas mãos. Não deixe Ezequias enganar você. Afinal, quem é o seu Deus? A resposta já foi dada aqui. O nosso Deus é o Deus grandão. O nosso Deus é o Deus grande. Ezequias pega aquela carta, pede que os sacerdotes vá no templo com vestes de saco. Ele se prostra no chão, começa a adorar, chama Isaías, sacerdote e profeta de lá. Ele diz e apresenta em oração: Deus, Senaqueribe está nos afrontando, e tudo o que ele disse é verdade. Ele invadiu cidades fortificadas, ele invadiu o Egito, ele invadiu cidades que têm mais soldados do que nós temos. Porém, Senaqueribe não está me afrontando. Senaqueribe está afrontando é o Senhor, porque ele está dizendo que os deuses a qual eles invadiram naquelas cidades foram esmagados pelos seus pés, foram feitos pó, porque são obras de mão humana. Porém, ó Senhor, aqueles deuses não é como o Senhor. Tu és o Deus, o nosso Senhor, o nosso provedor e o nosso cuidador. Tome para ti esta guerra. Ah, meus irmãos, não sei você, mas a coisa que eu mais amo fazer é dizer para Deus: Deus, toma essa guerra para ti. Deus, as minhas forças se esvaem do meu corpo, o meu fulgor se esvai e a minha alma está angustiada. Digo:
igual o salmista Davi no Salmos 42. Porque está abatida a minha alma, e porque se perturba dentro de mim, espero em Deus, pois ainda o louvarei. Tem guerras que vêm nos afligir, tem guerras que vêm nos atacar, tem guerras que parece que tira os pés ao chão, aonde os nossos pés estão firmados. E crente se abala assim, crente se desespera assim. Vejo como exemplo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Ele diz: irmãos, não quero que vós se esqueça da grande tribulação, da grande provação que nos sobreveio na Ásia. Tribulação tão grande, tribulação tão ferraz, que nós perdemos a esperança de viver. E este é o apóstolo Paulo, a qual teve um encontro particular com Deus, mas estava enfrentando uma aflição tão grande que ele estava desesperançando da própria vida, estava perdendo a perspectiva de um futuro melhor. E ele está dizendo: ó, meus irmãos, não esqueça dessa aflição que nos sobreveio. Mas o mesmo apóstolo, ele vai dizer lá em Romanos capítulo de número 4, versículo de número 16: por isso nós não desanimamos, embora o nosso exterior esteja a se desgastar, o nosso interior está sendo renovado dia após dia. Por quê? Porque dentro de nós há um Deus grandão que nos é fortaleza, que nos é socorro, que nos é alívio, que nos é ânimo em dia de tribulação. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, eu não sei qual é a tribulação que você está enfrentando, eu não sei qual é a perseguição que chegou na porta da tua casa, mas experimente fazer igual Ezequias fez: pegar a carta que recebeu, não entregar a qualquer um, ir no templo do Senhor e apresentar ao Senhor. Lembro-me de Ana, em 1 Samuel capítulo de número 1. A aflição no coração dela estava tão grande, que ela pega aquela sua aflição por não estar concedendo filhos, e Penina está zombando da sua face durante 10 anos. Ela pega aquela sua aflição, decide ir ao templo do Senhor e ali se derramar aos pés do Senhor de uma tal forma que confunde o sacerdote. O sacerdote não compreende a sua aflição e diz: isto por acaso é a hora de estar se embriagando? Ela diz: meu Senhor, isso não é embriaguez, isso é aflição na alma, isso é eu apresentando para Deus e pedindo socorro, e pedindo para que Deus entre na minha guerra, entre na minha aflição e decida se levantar em meu favor. A oração de Ana é tão forte que comove o sacerdote, e o sacerdote, cheio de Deus, diz: daqui a 1 ano o Senhor trará a resposta ao seu coração, e tu já entrarás novamente nesse templo trazendo a resposta de Deus. Lembro-me de Ezequias, quando recebe a mensagem de Isaías, dizendo: Isaías, o próprio decreto do Deus, dizendo: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias vai aonde? De novo, Ezequias só tem uma parede que lhe resta. Ele decide lhe prostrar o joelho e orar ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te de como tenho sido fiel a Ti. Lembra-me dos dias em que tenho servido ao Senhor em santidade. Lembra da minha fidelidade e, Senhor, remove essa sentença. A oração de Ezequias foi tão forte
que moveu o coração de Deus a quem tinha decretado a sentença de morte. E diz Isaías, volte a Ezequias e diz: dos céus eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e assim te digo, mais 15 anos acrescentarei à tua vida. Então tenta fazer igual a Ezequias, tenta apresentar em oração e choro as suas causas. Nós vemos aqui no texto a qual foi aferido que Ezequias apresenta para Deus a sua causa. Deus diz para Ezequias: ó Ezequias, aquietai-vos. Aleluia. Aquietai-vos. Aquietai-vos e não temas, porque eu sou o teu Deus. Sou exaltado entre as terras, sou exaltado entre as nações. Aleluia. Ezequias, depois disso, chama as mulheres, chama os levitas, mas dentro de fora ainda está sitiada por Senaqueribe. E é nesse período ao qual os levitas começam a compor o cântico de Salmos 46. O Senhor Deus é o nosso refúgio. Verso 1. Verso 5. O Senhor está. Verso 9. O Senhor, Ele dá fim. Essa é a canção de Ezequias e do povo de Judá. Deus é. Deus está. Deus faz. Glória a Deus. Aleluia. Quando Ezequias recebe de Deus aquela injeção de ânimo, ele começa a compor, dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, ou que os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos. Deus é o nosso refúgio. Ezequias compreendeu que era em Deus que ele poderia se refugiar. Eu quero dizer para o Jardim Amália: é em Deus que você pode refugiar em tempos de guerra. É em Deus que você pode ter Ele como fortaleza bem segura em tempo de aflições. Deus é o seu socorro bem presente na adversidade. Lembro-me da história de Jó, aonde Jó não recebera uma revelação da parte de Deus que Satanás iria provar o Jó para testar a fidelidade. Mesmo assim, Jó, angustiado, aflito, contrito de alma, passa por aquelas tribulações, perde seus 10 filhos, perde toda a sua riqueza, e ele chega ao ponto de dizer: ah, Deus me ataca de longe. Quisera Deus ser homem como eu sou, e ele vir face a face me atacar. Não há entre nós um árbitro que põe as mãos entre eu e ele, para que diga para nós que haja a partir de agora uma briga justa, e eu falaria a ele sem ter medo do poder dele. Esse mesmo Jó, no capítulo de número 23, ele diz: eu procuro Deus no Oriente, mas Deus lá não está. Eu procuro Deus no Ocidente, não vejo Deus. Sei que Deus está atuando com a sua poderosa mão no Norte,
mas eu não percebo. Quando eu vou para o sul, sei que Deus por ali passou, mas não consigo encontrá-lo. Porém, Deus está vendo os meus passos. Jó está dizendo: eu olho para o primeiro céu, olho para o segundo céu, olho para o terceiro céu, mas não vejo Deus se manifestar em meu favor. Mas de uma coisa eu sei: Deus está vendo por onde eu estou andando e o que eu estou enfrentando. Deus é o teu refúgio. E ele ainda diz: eu sei a quem eu sirvo e tenho a plena certeza que outra vez ele se levantará sobre a face da terra e defenderá a minha causa. Jó, durante todos os 38 primeiros capítulos, está procurando se encontrar com Deus para poder se defender, apresentar a Ele os seus argumentos, ouvir os argumentos de Deus e decidir então como agir. Aí chegamos no capítulo de número 38. É Deus que desce para falar com Jó e diz: Jó, não é tu que estava me procurando? Não é tu que estava querendo saber quem eu sou? Eu vou te fazer algumas perguntas, Jó, e se tu souber, tu me responde. Onde tu estavas, ó Jó, quando eu criei o firmamento da terra? Onde tu estavas, ó Jó, quando eu dei nome a cada relâmpago e a cada estrela? Onde tu estavas, ó Jó, quando eu peguei cada migalha da areia e contei uma por uma? Eu te conheço, Jó. Tu não sabes, ó Jó. Tu não entendes, ó Jó, o que está passando, mas tenha a plena convicção: eu sou Deus que te sonda, eu sou Deus que te guardo, e eu sou o Deus que te livro. Aí Jó, quando ouve todas as perguntas e as próprias respostas de Deus, o próprio Jó diz: o meu ouvido anteriormente ouviu falar de ti, porém agora os meus olhos te veem, e os meus olhos contemplam que tu és Deus, que tu és refúgio, que tu és fortaleza, que tu és socorro bem presente na aflição, e que tu faz, e que tu está presente em meio à minha angústia, que tu estás presente em meio às minhas guerras, que tu estás presente em meio às minhas aflições, que tu estás no meio do teu povo e que tu estás no meio da tua igreja. Quero lhe dizer que Deus, além de ser fortaleza, Deus, além de ser seguro, Deus, além de ser refúgio, Deus, Ele está no meio do teu povo. Ei, Jardim Amália, não temas, aquietai-vos e sabeis que Deus está no meio da tua casa, Deus está no meio da guerra que você está enfrentando, Deus está no meio do teu casamento, Deus está no meio dos teus negócios, e eles têm sondado a tua fidelidade. Terceira parte do hino: Deus faz. Deus é, Deus está e Deus faz. O que Deus faz? Deus faz cessar a guerra. Quando Ezequias recebe de Deus a resposta da sua oração, e quando Deus diz para Ezequias: aquietai-vos, porque esta peleja não é tua, mas essa peleja é minha.
vai cantar, vai adorar em meio à guerra, vai salmodiar o meu santo nome, porque enquanto você adora, eu trabalho por você. Nós vemos aqui alguns episódios da Bíblia, que em tempos de guerra, a ordem de Deus para o povo é adorar em meio à tribulação, adorar em meio à perseguição. Juízes, Josué, capítulo de número 6, nós vemos ali, que enquanto o povo estava cercando Jericó, a ordem para o povo era: não conversem, não falem com seu vizinho da esquerda nem da direita, apenas peguem as trombetas, e os levitas, enquanto vocês estão andando nesta guerra, os levitas estão tocando as trombetas em louvores a Deus. E quando terminar de dar as voltas, gritem em uma só voz: Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso alívio, e a muralha cairá. Então, está em guerra, pega um salmo. Está em tribulação, cante um louvor. Está em perseguição, adore a Deus, e Deus se levantará em seu favor e tomará a guerra para si. Nós vemos alguns outros episódios. 2 Reis, capítulo 3. O povo está partindo para a guerra, mas no meio da guerra eles se perdem. A Bíblia vai nos dizer que eles estão dentro da casa, dentro da cidade, mas se perderam em guerra dentro da casa. Aí eles vão para consultar Eliseu, e Eliseu diz: tem um tangedor na casa? Tem um adorador? Tem alguém que possa compor um cântico? Traga ele. E a Bíblia diz que enquanto o tangedor tangia, enquanto o adorador adorava, enquanto o músico louvava, a mão de Deus veio sobre Eliseu e disse: cavem poços, descanse, porque no amanhecer o socorro virá para vocês. Jardim Amália está em guerra, está em aflição, não aguenta mais ver seu filho lhe dando trabalho. Apresente a Deus em oração, chore ao Senhor, dizendo: Senhor, tome essa guerra para ti. Senhor, toma nas tuas mãos e me faça descansar e adorar em meio à tribulação. E enquanto você está adorando, olha o que Deus faz. A Bíblia vai nos dizer em 2 Crônicas e em 1 Reis e em Isaías, que enquanto o povo foi dormir, o Senhor enviou um anjo da parte dele e matou 185.000 soldados. Apresentou as suas guerras ao Senhor, adorou ao Senhor em meio à tribulação. Vá descansar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque está abatida, ó minha alma, espero em Deus, pois ainda o louvarei. Não sei qual a guerra que você está passando, mas eu sei que você vai cantar igual Davi cantou: espero em Deus, pois ainda o louvarei. Não sei qual a aflição que você está passando, mas eu sei que você vai cantar como Jó cantou. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus se levantará sobre o trono e sobre a terra e tomará para si a minha causa. Eu não sei qual a aflição, a angústia de alma que você está vivenciando, mas uma coisa eu tenho certeza:
certeza que você irá adorar a Deus da mesma maneira que o povo de Judá adorou enquanto estava sitiada. Deus é, Deus está e Deus faz. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não te abales, não te assombres, descansa e veja Deus agir. Aí, quando o povo ele acorda, ele vê que Deus trabalhou em seu favor. O povo acorda, se levanta e vai para de frente da muralha e vê 185 mil soldados mortos, sem nenhum deles precisar pegar espada, sem nenhum deles precisar pegar flecha. E ele vai dizer no versículo de número 11, o verso de número 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Mas no versículo de número 9 ele ainda diz: ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos. Eu convido os irmãos por sobre os seus pés. Já estou encerrando, já estou entregando, mas eu quero reafirmar, ratificar ao seu coração que não importa qual guerra você está enfrentando, Deus toma para si partido dela. Deus toma para em suas mãos a guerra que você está enfrentando, e Ele diz ao seu coração: se aquieta, se acalma, nesta peleja você não terás que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente em meio às aflições. Ele está no meio da cidade fortificada e ela não será abalada. Jó não foi abalado por aquela circunstância, porque Deus estava com ele. Davi, em meio que estava contrito com as suas almas, não ficou abalado até o fim, porque soube que Deus estava com ele. Jardim Amália tem a plena convicção que, embora que as suas pernas estremeceram por causa da guerra, você não será abalada até o fim dela, porque Deus tomou partido da sua guerra. Então descansa o coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entrega toda a vossa ansiedade. Vou ler aqui Salmo 51, que a moça leu. Salmo 55. Salmo 55, no verso de número 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo se abale. Porque está abatida? Espera em Deus, descansa, fica tranquilo, porque a partir de hoje Deus tomou posição sobre a sua guerra. Vai louvar esta noite, vai adorar ao Senhor esta madrugada e tenha plena convicção que Deus já nesta madrugada estará agindo em teu favor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, aqui está um povo, ó Pai querido, que entrega, Senhor meu Deus, todas as suas guerras em tuas mãos, entrega todas as suas aflições, entrega todas as suas assolações, ó Pai. Muitas das vezes sabemos, ó Deus, que vem guerras, ó Pai querido, que nos abala, vem guerra que nos destrói por
descansa. Descansa e sabeis que eu sou Deus. Aquieta, Senhor, o coração da tua filha. Aquieta o coração do teu filho. Senhor, visita, ó Pai querido, a guerra. Senhor, meu Deus, quebra os carros, queima os carros no fogo, destrói os nossos inimigos e nos entrega a vitória, para que possamos cantar o cântico da vitória, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, segurança em meio às tribulações. Senhor, meu Deus, que no próximo culto alguém venha aqui adorar a Ti dizendo: eu estava afligido por causa dessas aflições, por causa dessas tribulações, mas o Senhor me fez descansar e adorar em meio à guerra, e o Senhor me entregou vitória. Senhor, meu Deus, entrega, ó Pai querido, vitória ao teu povo. Leva um anjo, ó Pai querido, em meio às nossas guerras e faz derrubar, ó Pai querido, todo o poder do nosso inimigo, e que nós tenhamos a plena convicção que o Senhor se levantou em nosso meio, ó Pai querido, e serás e é exaltado sobre a terra e sobre as nações. Senhor, meu Deus, despede o teu povo, ó Pai querido, debaixo dessa promessa, promessa de descanso, promessa de alívio em meio à guerra, promessa de sossego, porque Tu és, ó Pai querido, o nosso Deus. Meu Deus, agradecemos a Ti, por Senhor já ter ouvido as nossas orações e as nossas súplicas. Amém, Senhor, meu Deus.